Chegamos ao último tópico da nossa lição da Escola Sabatina: o propósito da encarnação. Irmão Gildo, o que Jesus veio fazer pela humanidade? Então, nós podemos perceber, querido irmão, querido ouvinte, que todo esse sofrimento, toda essa luta que Jesus teve, ele tinha um propósito. O que ele veio fazer pela humanidade? Ele veio fazer aquilo que nós não podemos fazer. Veio Uhum. nos salvar. O homem não pode salvar a si próprio, tá? Nos diz assim o texto de 3,16 do Evangelho de João, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A última parte, o versículo 17, para que o mundo fosse salvo por ele. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Veio buscar e salvar o que havia perdido. Este é o propósito. Uhum. É o Então, propósito. no momento em que os nossos primeiros pais pecaram, eles contraíram uma dívida que só Exatamente. pode ser pago com o derramamento de sangue, Uhum. com a vida, né? Mas se um Exato. ser humano morre pelos seus próprios pecados, morre e acabou. Para que nós tenhamos a oportunidade de uma vida eterna, alguém precisa morrer em nosso lugar. É. Alguém precisa pagar essa conta em nosso lugar. E esse alguém foi Jesus, que se propôs, se dispôs e morreu pagando essa conta, né? Para que, enfim, a conta que ele pagou foi de toda a humanidade. E que bom seria se toda a humanidade entendesse isso, aceitasse esse sacrifício e todos seriam salvos, né? Teríamos Exato. aí 7, 8, não sei quantos bilhões de pessoas salvas, né? Mas infelizmente, Nem todos, nem infelizmente. todos daqueles que estudam a palavra de Deus É. estão aceitando de todo o coração esse sacrifício que Jesus fez para a É salvação. interessante que o texto de João 1,12 diz que os que creem no seu nome. Nós Exatamente. não, Então existe uma condição. é a condição que os que creem no seu nome. Não. É a própria Bíblia que diz, Uhum. né? Exatamente. É. Então nós temos esta condição. A provisão foi feita para toda a humanidade. Mas da parte da humanidade precisa haver agora o cumprimento de uma Essa condição, disposição de de crer, aceitar. exato, de aceitar. E todos aqueles que aceitam são salvos. São. E eu espero que você, que eu também, né, E estejamos diariamente confirmando esta aceitação do nome de Cristo, do sacrifício de Jesus em nosso favor. Irmão Gildo, agora pergunta B: como o sacrifício de Cristo nos restaura? Então, olha só. Primeiro é pelo fato de você crer, né? Nós vimos na pergunta anterior. Se você crê, tudo é possível. Uhum. Aí vem mostrando que ele nos tira da condição de servos para filhos. Você agora já não é mais um servo. Segundo o texto de Gálatas, no capítulo 4, aqui, os versículos apresentam para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Uhum. E o verso 7 diz: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus. O texto de Hebreus diz que trazendo muitos filhos agora a sua glória. Uhum. Então, este é o que o sacrifício de Cristo nos proporciona. Ele restaura não somente a nossa aparência, Uhum. entendeu? Nós podemos ver aí todos aqueles que têm aceitado a Jesus. Ontem mesmo, o irmão Luiz Elias foi fazer uma visita, né? E no culto, da noite após o culto, e um irmão deu um testemunho, Uhum. né? De um jovem que ele estava realmente extraviado, né? E começou a usar droga, entendeu? Beber. E tem uns 4 meses que ele começou a voltar. Nesse período, entendeu, de uso de droga, ele ficou realmente muito ruim, tanto na aparência física, teve depressão, teve problemas graves, porque ele Uhum. foi um jovem nascido na igreja, Uhum. conheceu a igreja, e aí ele foi por esse mau caminho. E agora, com 4 meses apenas, ele já está
a aparência está melhor, os cabelos, entendeu? O cabelo, eu visitei ele, entendeu? E já está mais forte. Olha Uhum. que coisa linda. Isso aqui é maravilhoso. A restauração do evangelho não é apenas em um aspecto da vida, é no todo, No né? todo, Aham. entendeu? Hoje é um jovem totalmente diferente. Eu louvo a Deus, né, por esta bênção. E você, nós, cada um de nós, temos condições, né, de sermos restaurados, né? Agora Uhum. somos filhos de Deus, né? Podemos representá-lo em todos os aspectos da vida, né? Exato. É. Muito bem. Então, Cristo nos liberta do poder das trevas, né? Fazendo de nós, então, filhos Uhum. do celeste Deus. Isso. Eh, um trechinho da nota diz assim: ele deu um exemplo a todos os seus seguidores no sentido de que a vigilância, a oração e o esforço perseverante eram essenciais da parte deles se quisessem representar corretamente o amor pela raça caída que habitava em seu peito. Nesse verso, então, nós encontramos também uma responsabilidade que nós temos, porque ele nos restaura assim, ele nos eh, ele é a luz do mundo, ele, através do seu sacrifício, restaura a humanidade. No entanto, deve existir uma correspondência da nossa parte. Isso. A palavra de Deus fala que nós devemos crer, mas a forma de manifestar a crença, ela pode ser variada. Eu posso manifestar a crença apenas dizendo: "Ah, tá bom, legal, ok, eu acredito que é assim mesmo", mas isso não impacta a minha vida. A forma correta como a palavra de Deus nos apresenta, deste confiar no sacrifício de Jesus, desse aceitar o sacrifício de Cristo, implica em ação da nossa parte. Eu sou aceito, sou liberto dos poderes das trevas. Mas se eu buscar ainda andar nas trevas, Deus não vai me Não, forçar. não vai haver E mudança, por né? mais que eu diga que aceito, por mais a minha vida ainda estará em trevas. Agora Jesus me livra do poder das trevas. Eu aceito isto e me empenho para não trilhar esses caminhos, aí sim isto se torna uma realidade na nossa vida, né. Deus, ele não nos trata como robôs. Deus não nos trata como pessoas sem o direito de fazer as nossas escolhas, né. Ele nos capacita, nos dá poder, à medida em que nós confirmamos isso pelas nossas ações, à medida que nós confirmamos isso pelas decisões do nosso dia a dia. Irmão Gildo, assim estamos chegando ao final desta lição, mas qual é o apelo que o irmão gostaria de deixar para todos aqueles que acompanharam esse estudo? Bom, nós estamos iniciando aqui o estudo, né, nas lições do Evangelho segundo João. E o que eu tenho observado é que nós vamos estudar isso por este ano, todo o ano de 2025. Nós vamos estudar esta importante lição. E o propósito do Evangelho segundo João é um propósito diferente dos outros evangelhos. João foi aquele homem que, pela palavra de Deus, foi o mais beneficiado, o que recebeu maior transformação. E João quis apresentar isto. João foi o último dos 12. E quando ele morreu, a igreja estava passando por três grandes perigos. O primeiro perigo que a igreja estava passando era a perca da piedade. Entendeu? Então, lá na carta, lá no livro de Apocalipse, eles têm o contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Uhum, Então, a piedade estava fracassada. Um outro aspecto que a igreja estava passando naquele tempo era a perseguição. Os apóstolos foram mortos, né, perseguidos. Ele estava aqui na ilha de Patmos, entendeu? Perseguido. Agora, o terceiro e pior perigo que a igreja apostólica, que a igreja primitiva estava passando, irmão Luzilei, era, você até mencionou, essa ideia do gnosticismo, uhum. apresentando Jesus como um Deus Inferior. diminuto, né, inferior. Uhum, E aquilo, infelizmente, estava atingindo até mesmo os cristãos. uhum, Deus já tinha percebido, entendeu? Logo em seguida ali, esta diminuição da pessoa de Jesus. E o apóstolo João veio para
para contrastar esta ideia maligna, entendeu? Porque ele foi testemunha de Jesus. Então ele apresenta no seu evangelho Jesus Cristo. Ele apresenta que Jesus é o Deus eterno. Ele apresenta aqui, nós vimos no primeiro tópico, né, a luz do mundo, o Criador, o que ele fez para nos salvar e o seu propósito. Eu quero deixar aqui um apelo aos nossos amigos, nossos irmãos, que não percam de vista o estudo desta lição. Por quê? Se naquele tempo o gnosticismo estava invadindo o cristianismo, hoje muito mais. E muitas outras teorias equivocadas além dessa, né? É, a respeito de Jesus. Aham. E Jesus é nosso Salvador. O Evangelho de João ele é fantástico. Dos aproximadamente 40 milagres de Jesus, João apresenta apenas 7. E os milagres ele não chama de milagre, ele chama de sinais. Por quê? Prova a divindade de Cristo. Prova o poder de Jesus. E é interessante, irmãos, que desses 7, somente 2 que aparecem nos outros evangelhos. 5 é só no Evangelho de João. Então, nós queremos dizer a você, querido irmão, querido ouvinte, participe do estudo dessas lições. Essas lições vão nos trazer coisas fantásticas. Vai apresentar aqui Jesus como o nosso Deus encarnado, com a divindade, entendeu? Eterna. A humanidade em si, uma vida perfeita, a sua morte vicária, o sacrifício vicário, né? A sua ressurreição e o seu retorno. E se nós não conhecemos a Jesus, não vamos ser salvos. No próprio Evangelho, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por um único Deus verdadeiro. Se você não conhecer a Jesus, querido irmão, se você não conhece a Jesus Cristo, não vai ter a vida eterna. E o propósito do Evangelho de João é este, é mostrar a Jesus. Meu apelo é que estudemos, dediquemos realmente ao estudo destas lições.